Então, meus irmãos, passando para o tema de hoje, é pensamento e vida. Bom, pensamento e vida, para ser assim bem direto ao ponto, é o título de um livro, né, do Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Mas o que seria pensamento e vida? Pensamento e vida, numa síntese, somos nós, cada um de nós. Nós somos espíritos, nós pensamos. A base da nossa vida é o pensamento. Através do nosso pensamento, a gente desenvolve ideias, sentimentos, pensamentos, ações, e tudo isso gera um impacto na vida do próximo, do outro, na nossa sociedade. E o inverso também ocorre. Os nossos sentimentos, as ideias, tudo que a gente faz, as nossas ações também geram pensamentos em nós mesmos. Então, a nossa vida é um constante pensamento. Então, a ideia, né, da reflexão, desse bate-papo da noite de hoje, é a gente mergulhar um pouco na proposta do guia espiritual do Chico Xavier, que é o Emmanuel, quando trouxe esse livro chamado Pensamento e Vida. Né, o livro Pensamento e Vida, na verdade, é um livro muito pequeno, parece uma revista mesmo, só tem 30 capítulos, mas cada capítulo com um conteúdo gigantesco, imenso. Eu costumo avaliar, né, particularmente, esse livro como uma pérola, né, materializada do plano espiritual para nós, que estamos na jornada da Terra, encarnados, né? E a gente vai descobrir ao longo, né, dessa conversa, desse bate-papo, o porquê que isso é um presente valiosíssimo. Aqui está a capa, né, do livro, Pensamento e Vida. Eu, inclusive, tinha pego o livro para poder mostrar aí a vocês, está na minha mão, mas aconteceu o que aconteceu e eu não pude mostrar, enfim. Este livro, Pensamento e Vida, ele foi psicografado em 1958, né? E eu gostaria, antes de adentrar nos capítulos, falar um pouco sobre a obra de Emmanuel, falar sobre ele, sobre este espírito, porque é muito importante que a gente tenha uma boa base, né, sobre o autor espiritual, né, a elevação que esse espírito tem, o amor que ele tem para conosco e toda a ajuda que ele prestou através do próprio Chico Xavier, com mais de 400 livros psicografados, né, retratando a postura cristã e do Evangelho de Jesus. Emmanuel, em uma das suas reencarnações, talvez a mais conhecida e mais comentada por nós, né, dentro da doutrina espírita, foi a do senador romano Públio Lentulus, né? Ele, como Públio, ele perseguia os cristãos, os cristãos primitivos. E o que eu gostaria aqui de trazer para a nossa reflexão é que Públio, ele teve contato com Jesus, ele estava encarnado na época que Jesus veio ao mundo, né? E o que é que acontece? Esse contato, ele não teve não foi tão produtivo como o próprio Emmanuel gostaria, né? Para quem quiser saber um pouco mais dessa história, né, ela é contada no livro Há 2000 anos, que a nossa casa espírita ela tem esse livro, que se eu não me engano tem mais de 2 exemplares. Então, conta a história de Emmanuel na pele de Públio Lentulus quando encontrou Jesus. E ele perseguia os cristãos, mandava para os circos romanos, então ocorria aquele sacrifício, toda aquela situação. Públio Lentulus, ele buscou Jesus porque a sua filha, ela ficou acometida por uma doença muito grave, ele buscou vários recursos na medicina daquela época, que nós sabemos que era escassa, e a única alternativa, seguindo a orientação de várias pessoas, foi buscar o Jesus, buscar o Nazareno. Ele foi conversar com Jesus e, apesar de ele ter sentido aquela atmosfera fluídica de harmonia, de paz, ele realmente se sensibilizou na presença de Jesus. Isso aí é bem patente no livro. Mas não foi, infelizmente, o suficiente para fazer com que Públio modificasse as ideias enraizadas já na história dele como um senador, como um homem do poder, né? Então, o que é que acontece? Depois que o Cristo ele foi crucificado, a gente fica sabendo através de uma outra literatura de Clóvis Tavares, foi um grande espírita que conviveu na época com Chico Xavier, no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel.
Clóvis Tavares nos conta que Públio Lentulus ele se aproximou depois do apóstolo Paulo, onde começou a entender melhor a doutrina do Cristo e se tornou um amigo. Houve uma fraternidade muito grande entre Públio Lentulus e o apóstolo Paulo. Inclusive, Públio ele desencarna na cidade de Pompeia, né, através do vulcão do Vesúvio, e quem o recebe no plano espiritual é o próprio apóstolo, né, dos gentios. O próprio Paulo recebe Emmanuel após o seu desencarne como Públio Lentulus. Então aí começa uma história de fraternidade, de carinho, na verdade, entre a doutrina do Cristo e o apóstolo, né, Paulo, entre o Emmanuel e o Paulo. Após essa reencarnação, né, do Públio Lentulus, ele veio, né, à Terra, ele renasceu várias vezes como sacerdote cristão, né, da Igreja Católica. Uma das mais conhecidas por nós brasileiros, né, é como a encarnação do Padre Manuel da Nóbrega, um padre jesuíta que nasceu, né, em Portugal e que foi, né, ao Brasil, talvez já com uma ligação já com a terra do Evangelho, né, Brasil, do coração do mundo, pátria do Evangelho, com essa missão de catequizar os nativos, né, brasileiros, os índios. E o padre Manuel da Nóbrega, junto com o José de Anchieta, eles fundaram, inclusive, a cidade de São Paulo, em homenagem ao próprio apóstolo Paulo, né? Bom, tempo passa, outras encarnações vieram como sacerdote, Damiano, que ele viveu na Espanha, uma última encarnação de Emmanuel, também relatada em outro livro, né, como Padre Amaro, ele nasceu na cidade do Pará, né? E disse, inclusive, que ele manteve contato com Bezerra de Menezes, no início dos anos 1900. Bom, Emmanuel também, ele foi convidado já na pátria espiritual, né, já em espírito, para fazer parte da falange do Espírito da Verdade, né, para trazer a codificação espírita. Então, é possível se achar, né, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada O Egoísmo, no capítulo 11, item 11, intitulada não, assinada pelo próprio Emmanuel. Então, aqui é somente um resumo rápido, né, de alguns pontos que eu particularmente julguei importante trazer para que a gente veja o próprio espírito guia, né, o Emmanuel, como este homem, né, esse espírito iluminado que nos trouxe uma obra relevante que é o Pensamento e Vida para todos nós. Bom, antes de mergulharmos na carne, todos nós, quando estamos na pátria espiritual, na erraticidade, nós fazemos um planejamento espiritual, né? A gente não vem ao mundo por acaso, a gente vem para poder desempenhar certas atividades, né? Então, a gente tem propósitos e também nós temos objetivos a cumprir aqui na Terra. Propósitos para nós mesmos ou para a sociedade, talvez um sentimento que exista dentro de nós que precisa de ser burilado, por exemplo, às vezes eu tenho o egoísmo ou o materialismo muito forte em mim, no meu espírito, por conta de vivências anteriores, então eu decido vir, né, eu peço para poder vir, né, renascer, ou numa família mais humilde, ou mesmo, mais uma vez, né, sob a riqueza, que é para poder me testar. Então, eu venho com propósitos para poder me trabalhar, né? Propósitos para a sociedade, por exemplo, eu posso nascer e decidir estudar a ciência, a medicina, a filosofia, para poder trazer fins, né, produtivos para a sociedade, para a comunidade em que nós vivemos, né, ser mais produtivo. Com relação aos objetivos, esse a gente comenta bastante, né, no meio espírita, eu gostei de trazer aqui, né, sobre o resgate de débitos. Então, quando a gente renasce, geralmente a gente tem um débito perante alguém, né? Porque se a gente parar para observar que nós somos hoje a nossa melhor versão, que a gente está num processo evolutivo. Se nós estamos encarnados hoje, é porque no passado a gente era um pouco, né, pior do que o que a gente é hoje, vamos colocar assim. Então a gente errou bastante no passado, a gente teve alguns equívocos, e isso martiriza a nossa consciência no plano espiritual. Então a gente pede para renascer para poder pagar certos débitos. Às vezes um irmão que a gente traiu, a gente machucou, a gente feriu,
né, por conta de herança, ou por conta de trabalho, ou por falta de amor mesmo, né, veio na família, a gente deixou de doar aquilo que a gente, né, como cristãos deveríamos. Então, na parte espiritual, a gente feriu esse espírito ele magoa, né? Ele tem aquela ferida dentro dele, e a única forma que nós temos de equiparar, de procurar resolver esse problema entre nós, é vindo novamente para a Terra, reencarnando junto, para poder trabalharmos esses sentimentos, esses débitos que ficaram no passado. Existe também o resgate de débitos da própria consciência. Como assim? Às vezes, claro, eu cometi um engano, um erro com alguém, mas essa pessoa, por ser um espírito, né, um pouco mais evoluído, né, ele não reteu nenhum tipo de mágoa, de ressentimento para comigo, né? Mas a minha própria consciência pede que eu me retrate para com ele ou mesmo para com outra pessoa, porque eu posso trabalhar certos valores em mim ajudando a quem precisa, não necessariamente aquele espírito ao qual está ao meu lado, mas que não necessariamente precisa do meu auxílio, né? Então, é uma forma de eu prestar o bem à sociedade e evoluir. Para isso, gente, para isso, a gente, no plano espiritual, a gente passa por escolas de regeneração, centros de aprendizado, né? Então, o próprio Emmanuel vai falar isso mais adiante, eu vou passar nos próximos slides, que existe sim uma espécie de treinamento, onde existem conversas conosco, né, no plano espiritual, sobre como devemos agir para poder atingirmos o êxito no plano material. Porque uma vez que a gente está encarnado, é muito fácil a gente se distrair com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com a vida que a gente leva. Então, é de suma importância que estes aconselhamentos no plano espiritual existam para que nós nos alertemos, a gente venha com os olhos abertos. O que acontece é que quando nós nascemos, vamos agora falar um pouco da prática. Quando nós nascemos, nós precisamos estudar, nós vamos para a escola, aprendemos a ler, escrever, nós temos amigos, a gente aprende o convívio social, a gente galga outras séries, sai do primeiro grau, segundo grau, fundamental, ginásio, isso é da minha época, hoje as coisas já são mais diferentes, né, as nomenclaturas. Mas então a gente estuda bastante para poder ser alguém, né, quando crescer. Então a gente vai para a universidade, escolhe um curso que a gente julga que vai ser importante para o nosso futuro, a gente faz cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento profissional, que vão agregar na nossa vida, né? No nosso sucesso na empresa. E nisso a gente passa de uma empresa para outra e o tempo vai passando. Chega um momento que a gente avalia que precisa, né? É bom ter uma família. Então a gente sente a necessidade de constituir uma família. Então a gente, né, se casa, né, tem a esposa, o marido, o partner, vem as crianças, uma, duas, três, talvez uma só por conta da condição social. Então são muitas coisas que passam pela mente da gente. Então, o tempo vai passando, os nossos filhos se casam, surgem os netos, a gente se aposenta, a gente procura fazer algo, ser produtivo. Então, a gente avalia que na nossa jornada evolutiva aqui na Terra, a gente tem bastante obrigação, muita preocupação e também o lazer, o que também é bom, porque a gente precisa contrabalancear essa vida corrida que a gente tem, né? Mas o que é que acontece? Vamos ler aqui o que é que Joana de Ângeles nos diz no capítulo 27 do livro Illuminati. Aprisionado na matéria e sob suas fortes injunções, o espírito sofre os limites que lhe são impostos pelo corpo, olvidando-se, ou seja, esquecendo-se da própria origem. Qual é a origem? Nós somos espíritos. Dos objetivos firmados antes da reencarnação, dos comportamentos que lhe cabem manter, a fim de alcançar o êxito na investidura em que se encontra. E aí o que é que acontece? Este esquecimento é um problema. Quando a gente renasce, a gente leva uma vida busy, atribulada, com muitas questões para poder resolver, a gente acaba se afastando desses propósitos que nós criamos no plano espiritual. Por que que esse esquecimento, ele é um problema? É um problema porque a nossa jornada aqui na Terra, ela tem um fim,
nós somos espíritos, a gente não pode esquecer que nós somos eternos, somos espíritos. Então, chega um momento que, na linha do trem, que a nossa caminhada, ela será interrompida do ponto de vista material. E o que é que acontece? Tudo aquilo que eu acumulei em termos de dinheiro, de bens materiais, de posição social, poder, que isso tudo, né, são sentimentos, são pensamentos que a gente agrega por conta do dinheiro e dos bens materiais. Então, tudo isso fica no plano terreno. A gente não consegue levar nada disso para o plano espiritual. Aliás, consegue sim esses pensamentos e os sentimentos oriundos da posição social e do poder, o que, no plano espiritual, gera um impacto negativo para nós, porque a gente vai se sentir frustrado e aflito, porque a gente não deu valor àquilo que a gente deveria dar. Nós deixamos o que possuímos e levamos o que nós somos. Né? O que eu agrego em matéria fica na matéria, fica aqui, se decompõe e é destruído. Mas o que eu agrego no meu espírito, eu levo comigo para o plano espiritual. E quando a gente chega no plano espiritual, o que acontece é isso. Eu vou olhar para o plano, vou reavaliar os planos que eu fiz antes de reencarnar e eu vou ver que eu ou concluí parcialmente, ou eu não concluí, ou eu estava preocupado com coisas que, na verdade, poderiam ter sido deixado em segundo plano e valorizado melhor as coisas do espírito, né? Bom, entrando novamente no raciocínio de Emmanuel, o propósito do livro Pensamento e Vida é de nos lembrar, né, lembrar-nos de manter uma conexão com o plano espiritual estabelecido antes da reencarnação. Então, como eu falei antes, esse livro ele tem 30 tópicos, onde ele nos aborda situações, sentimentos, formas de pensar que é válido para cada um de nós. Afinal, não é necessário que nós saibamos o que nós planejamos no plano espiritual antes de reencarnar. É desnecessário. O que é necessário são os valores morais, os valores cristãos, e vão conduzir a minha vida enquanto encarnado, independente de eu estar vinculado a diferentes pessoas, a um ambiente de trabalho diferente, não importa. O que importa é a condição que eu vou levar em termos de virtudes oriundas da minha jornada enquanto cristão. Bom, como foi que surgiu esse livro Pensamento e Vida? Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Ou seja, esta mensagem, ela está já no prefácio do livro, e Emmanuel nos diz que um coração amigo pediu a ele, né, que desse algo que relembrasse desses problemas do espírito, né? E Emmanuel, muito né, humildemente, ele diz que algo leve e rápido. Este livro, ele pode ser leve porque ele é realmente muito fino, mas o conteúdo ele é imenso, ele é pesado. É necessário um estudo aprofundado, mas não é difícil de se compreender para que possamos absorver as lições contidas aqui, né, no livro Pensamento e Vida. Vamos continuar na leitura, né, desse prefácio. O que é que Emmanuel nos diz? E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, Emmanuel nos revela que este livro é uma cartilha falada orientativa para os espíritos que se encontram na jornada de regresso ao plano material. Ou seja, será que nós mesmos não passamos por esse tipo de orientação no plano espiritual antes de virmos, né, ao mundo? Então, é um bom lembrete, né, para todos nós. Bom, neste livro, Emmanuel nos convoca a ter um olhar de espírito para
as experiências, as circunstâncias, as situações da vida. Para a família. Por que para a família? Eu gostaria de chamar uma atenção especial para a família, porque na família é onde nos encontramos principalmente com os nossos desafetos de outras vidas, né, do passado. É onde nós agregamos, né, puxamos para o nosso vínculo aquele ser ao qual nós estamos em débito, ao qual nós temos dificuldades, obstáculos, intrigas. Observemos que é muito comum no âmbito familiar a gente ter uma relação pouco amistosa com alguns integrantes. Por que isso? Porque existiram no passado certos problemas, né? Não, isso não é uma certeza, mas o que a literatura espírita nos traz, nos revela, é que é nesse ambiente familiar onde a gente aconchega aquele espírito que necessita de amor, de carinho, e que a gente precisa doar, né, nós mesmos, em prol dessa boa relação, do aprendizado, né, e da boa convivência, tanto para com ele, para conosco. Emmanuel também nos convoca, né, a ter um olhar diferente, um olhar de espírito para o trabalho e as relações sociais. Como eu lido, né, com as pessoas no trabalho, com a honestidade, como é que eu trato, né, o meu colega de trabalho, estou sendo cristão, né, estou sendo amoroso em termos de compreensivo, né? Então, a gente sabe que existem diferentes relações, mas que o que cabe a nós é mantermos uma postura, né? É isso que Emmanuel nos traz. Então, ele nos convida à transformação, a uma renovação de valores, de propósitos, de sentimentos e de pensamentos. Bom, eu trouxe aqui algumas reflexões sobre o livro Pensamento e Vida, e o capítulo, tem um capítulo intitulado O Espelho da Vida, é o que está sublinhado ao título do capítulo. Então, Emmanuel diz: mente é o espelho da vida. Ou seja, aquilo que eu acredito ser é o que eu projeto ao meu redor. Ou seja, tudo que acontece na minha vida é fruto do meu próprio pensamento. Então, eu não tenho como acreditar em uma coisa e desmembrar uma realidade diferente. Então, ele pede que tenhamos consciência mesmo, né, do que a gente quer para a nossa vida, dos nossos desejos, dos frutos que a nossa mente projeta na nossa própria realidade. E aqui, uma reflexão para nós. Como é que é a minha vida? Como é a nossa vida? Eu tenho a vida que eu gostaria? O que é que eu posso mudar? Será que tem algo que eu posso, que eu esteja fazendo e que merece uma atenção? Eu preciso alterar para que eu seja mais feliz? Porque é essa realidade que eu estou plasmando ao meu redor. Um outro capítulo fala de vontade, e eu trouxe essa frase. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Exatamente. Sem a vontade, a gente não faz nada. Então, a gente precisa ter atenção onde a gente coloca a nossa vontade. Porque onde eu coloco esse poder da vontade é onde eu vou realizar os feitos que eu desejo, né? Leon Denis, ele nos fala que a vontade, ele nos traz que a vontade é uma potência da alma, né? Olha só a importância da gente ter essa atenção voltada para aquilo que a gente deseja, né? E aqui uma reflexão. Será que eu posso gerenciar as minhas vontades para gerarem melhores frutos? Porque sempre a gente pode modificar algo, né? Às vezes algo de ruim nos acontece, algo que inesperado nos acontece, e a gente não para refletir que, às vezes, a gente poderia modificar algo na nossa conduta para ter um resultado diferente, né? Então, vale a nossa reflexão em cima sobre da nossa vontade. Um outro tópico sobre educação, Emmanuel nos diz: estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Se a gente deseja a nossa edificação espiritual, a gente precisa estudar e também servir, né? Então, aqui uma reflexão. Eu posso aprender ou fazer algo que me edifique a caminhada, porque estamos realmente numa caminhada, estamos encarnados e a gente pode avaliar sempre se não tem algo que eu possa estar fazendo que frutifique, que eu possa fazer diferença na vida do outro, porque eu sei que fazendo a diferença na vida do outro, eu vou me edificar, eu vou me sentir feliz, né?
Bom, trouxe aqui algumas mensagens, né, que também do livro, tirado aqui da parte sobre instrução. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Sobre a fé, o tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. Esta mensagem tocou profundamente no meu coração, porque todos nós passamos por dificuldades, por obstáculos, e esta mensagem nos mostra que um golpe que a gente recebe, que a gente, né, um golpe da vida, que é o que a gente costuma dizer, não pode nos impedir de crescer, de continuar evoluindo, né? Vamos ver o exemplo da árvore que a Amanda nos trouxe, né? O fruto ele gera mesmo depois que ele é podado. Então, nós somos iguais, né? Bom, mensagem sobre o trabalho. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. O trabalho ação transforma o ambiente e o trabalho serviço transforma o homem. Então, Emmanuel nos pede que a gente trabalhe, porque o trabalho ele é importante na nossa jornada evolutiva, mas que a gente empregue o nosso trabalho de uma forma que aprendamos, que a gente consiga evoluir, né, enquanto pessoa. Cada um de nós, independente de onde nós trabalhamos, temos como mover ferramentas dentro de nós que nos edifique, né? É isso que Emmanuel nos pede. Bom, chegamos aqui na mensagem final. Eu trouxe aqui a parte final, né, meu Deus, esqueci aqui, daquela página principal, a página inicial do livro, né, que Emmanuel nos traz. Ele diz o seguinte: pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, essa mensagem está no prefácio, é essa palavra, está no prefácio. No final do prefácio, Emmanuel nos traz essa bela conclusão. Mensagem escrita no dia 11 de fevereiro de 58, em Pedro Leopoldo. Então, é isso, meus irmãos. Aqui eu finalizo, né, a nossa conversa de hoje. Eu espero que, né, essas palavras do benfeitor querido, ele tenha encontrado ressonância nos nossos corações. E é isso, sintam-se abraçados. Foi um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui a câmera, pronto. Então, agora esse é o momento em que, né, os nossos colaboradores, né, do Pássio, né, da mediunidade, se dirigem lá para trás, para poder se prepararem. E nesse momento eu só gostaria antes, né, de falar, né, para todos vocês que este é um momento muito importante, é um momento da preparação para o passe. Não é necessário que nós mentalizemos, né, os nossos problemas, os nossos obstáculos, porque a equipe espiritual sabe a ferida, né, onde ela nos aperta, onde ela toca o nosso coração. Então, a melhor conduta é que a gente abra os nossos corações e emane amor, porque o momento do passe é como uma flor que se abre para receber as luzes do sol. Então, quanto mais aberto nós estivermos, mais bênçãos a gente recebe do plano espiritual. Então é isso. Então vamos iniciar a nossa oração. Senhor Jesus, é com muito amor nos nossos corações que nós nos conectamos a Ti, né, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, doando a nossa vida, né? Após ouvir essas belas reflexões do nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel.
né? Nós, nesse momento, gostaríamos de elevar o nosso pensamento a Deus, nos envolver nessa energia maravilhosa de paz, de harmonia, de equilíbrio, que possamos sentir essa boa vibração que nos envolve, né? Pedimos aos benfeitores da Casa São Francisco de Assis, né, que se utilizem dos médiuns passistas para poder doar as melhores energias e que toquem os nossos corações, né, que como vasos transparentes possamos absorver as energias do plano espiritual e alocando em nossos corações. Que a nossa mente, né, o nosso coração, o nosso espírito se sinta envolvido em muito amor, em muita harmonia, né, com o nosso coração ternos de paz, né, de muita gratidão, nós finalizamos a nossa oração de hoje, dando graças a Deus, que a paz esteja com todos nós. Que assim seja.